Rumores de incesto entre os Borgia têm perseguido essa família desde o primeiro casamento de Lucrécia, quando ainda jovem. É claro que atualmente tais rumores foram reforçados pela saudosa série do Showtime, The Borgias, onde uma doce e angelical Lucrécia, vivida pela atriz Holliday Grainger, cai de amores por seu já apaixonado e astuto irmão Cesare, interpretado pelo ator François Arnault. Porém, o que muitas pessoas questionam é: isso de fato foi verdade? Ou foi apenas mais um fruto do emaranhado ninho de intrigas no seio da Roma do Renascimento? Bom, isso é o que vamos saber no vídeo de hoje. Em 1475, Rodrigo Borgia ainda era um cardeal. Ele possuía 4 filhos de uma seleção de amantes e Cesare foi o primeiro de 4 outros que teria por Vanozza dei Catanei. O belo Cesare, que viria a inspirar o diplomata Nicolau Maquiavel com seu modelo de príncipe renascentista, era o filho favorito de Rodrigo, talvez por possuir as mesmas ambições e brilho de seu pai espanhol. Sua irmã mais nova, Lucrécia, era uma das mais belas mulheres do Renascimento italiano. Ela casou-se pela primeira vez em 1493, aos 13 anos de idade. O escolhido pelos Borgia foi Giovanni Sforza. Seu matrimônio com Sforza seria anulado em 1497. Em seguida, apenas um ano mais tarde, casou-se com Alfonso, duque de Bisceglie. Foi ele o marido que muitos historiadores acreditam que Cesare assassinou. Pronto, o enredo estava fechado. O desejado e corajoso príncipe renascentista e a bela, delicada e doce dama já estavam unidos. Teríamos um prato cheio para um conto de cavalaria do século XVI. Mas agora vamos aos fatos. Ao que tudo indica, tais rumores incestuosos foram iniciados por Giovanni Sforza, primeiro marido de Lucrécia, que estava muito zangado com o Papa por este acusá-lo de impotência a fim de conceder um divórcio para sua filha. Afinal, a não consumação de um matrimônio foi um dos poucos motivos disponíveis para o divórcio naquele período. Cheio de raiva, Sforza escreveu uma carta para o seu primo, informando-lhe que o Papa queria Lucrécia para si. Uma declaração tão ambígua que fez com que os rumores de incesto entre Lucrécia e os membros de sua família tivessem início. Logo, Lucrécia foi um dos nomes mais falados de Roma e os rumores espalharam-se provavelmente por Giuliano della Rovere, futuro Papa Júlio II, que odiava a família Borgia. Os comentários eram sórdidos. Alegavam que a jovem Borgia mantinha relações sexuais tanto com seu pai quanto com seu irmão. Poetas romanos, a famosa imprensa marrom do período, trataram logo de escrever versos sobre o infame incesto Borgia, vendendo cópias nas ruas graças à recém-inventada prensa de Gutenberg. Pronto, o caos estava instalado. Logo depois, o misterioso nascimento de um bebê serviria apenas para alimentar ainda mais esses rumores. Os ventos definitivamente não estavam a favor dos Borgia. Durante o processo de divórcio de Lucrécia com Sforza, oficialmente ela ausentou-se da vida em público, indo para o convento de São Sisto em junho de 1497, a fim de resguardar-se para o desfecho do processo de anulação de seu matrimônio. Durante seu reaparecimento, uma criança de maternidade desconhecida colocaria à prova a já abalada integridade dessa família. O Papa e Cesare, sucessivamente, declararam-se os pais do bebê de maternidade desconhecida, o que levou seus inimigos a declararem que Lucrécia sequer podia apontar o pai de seu filho. Bem, isso foi pura malícia. Os Borgias eram muito espertos para tamanho descuido. O Papa e Cesare reconheceram a paternidade para dar a essa criança, que obviamente tinha uma mãe muito importante, independente de quem fosse, direitos para apoio financeiro e herança. O Papa estava perto de seus 70 anos, portanto, fazia mais sentido que Cesare assumisse tais obrigações legais. E ele o fez. A própria Lucrécia cuidou deste meio-irmão pelo resto de sua vida. Várias pessoas apontaram, e apontam até hoje,
que a criança em questão era filha de seu irmão Cesare, mas tal pensamento foi baseado em achismos e na paternidade assumida por ele. A opinião de muitos historiadores e pesquisadores é que Lucrezia envolveu-se com um belo cortesão, Pedro Calderón, também chamado Perotto, dando-lhe um filho. E aí vocês devem estar se perguntando, mas seria Lucrezia a verdadeira mãe? Bom, é quase certo que sim, por 2 motivos. O primeiro, porque ela passou muitos meses confinada em um convento, local onde muitas famílias nobres ou abastadas entregavam suas filhas grávidas para que estas pudessem manter uma gravidez e dar à luz longe dos olhares maldosos e da fofoca do povo. Em segundo lugar, 2 corpos, o de Pantasileia, uma serva, e do jovem e belo Perotto, que a visitaram enquanto estava no convento, foram encontrados no rio Tibre, amarrados e esfaqueados. Antes disso, um proeminente indivíduo testemunhou ter visto Cesare perseguindo este jovem homem pelos corredores do Vaticano e o esfaqueando enquanto o mesmo agarrava os tornozelos do Papa, implorando por misericórdia. Ok. Mas vocês agora devem estar ainda se perguntando: eles então nunca se envolveram? É muito provável que não. E vou dizer para vocês mais razões do porquê o incesto entre os Borgias, tanto o pai quanto o filho, é algo muito improvável. O Papa tinha muitos casos amorosos e affairs e não morava no mesmo local que Lucrezia. Ele estava perto de seus 70 anos, obeso, cansado, executando o papado com punhos de ferro e totalmente encantado com sua bela Giulia, jovem amante que supostamente foi uma das mulheres mais belas de toda a Itália. Ele não teria tempo para o incesto, quem dirá energia. Já quanto a Cesare, ele se via sempre fora, em campanhas militares. Além disso, ele possuía inúmeras amantes e uma série de bastardos reconhecidos. Ele havia contraído sífilis já na época em que o misterioso bebê nasceu. Não há nenhuma evidência de que Lucrezia teve sífilis, tendo ela vários filhos saudáveis e vivendo mais do que seu irmão. Sem falar que as cartas trocadas entre Lucrezia e Cesare são afetuosas, mas mostram um amor fraternal, ao invés de um desejo carnal de amantes incompreendidos pela sociedade. Os Borgias eram uma família polêmica. É claro que ao envolver-se na nata política, religiosa e nobre da Itália renascentista, eles conseguiriam muitos inimigos que colocariam à prova diversos traços de suas vidas e personalidade. Lembrando que em um período extremamente religioso, o incesto era visto como algo pecaminoso e maligno, sendo o maior pivô para a destruição de uma reputação por séculos. Diversas famílias usavam o incesto para destruir pessoas. Nem na Inglaterra do século XVI, por exemplo, Ana Bolena escaparia das acusações de incesto ao espalharem um boato de que ela era filha de Henrique VIII, seu próprio marido. É claro, tudo era mentira. Os Borgias não eram santos, mas mesmo assim, era uma família que zelava por seus interesses comuns, sendo o incesto algo muito destrutivo para a imagem que eles tanto trabalharam em construir. Isso era mais uma antipropaganda de um marido ressentido, clérigo rancoroso e inimigos familiares políticos que a realidade de fato. Uma hipótese muito romântica e, claro, deveras improvável. Antes de finalizar o vídeo, gostaria de avisar para todos vocês que está acontecendo um sorteio muito interessante na nossa página do Instagram. Aguardo vocês por lá. Deixarei o link do sorteio aqui no box de informações. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @TudorBrasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!